família! Família entre nós! Estamos aqui novamente para mais um episódio desse podcast que eu creio que tem abençoado e muito a sua vida. Olha, e antes de começarmos, eu já quero dizer para você, esse episódio está demais, então já vou pedir para você, se inscreve aqui no nosso canal, dá like, comenta, compartilha esse link, porque eu creio que hoje vai ser, olha, tremendo! E aqui do meu lado está a Juliana, minha companheira de mesa. Sejam bem-vindos ao nosso podcast, que o Senhor Jesus te alcance também através dessa mensagem que hoje vai ser ministrada, através da nossa convidada muito especial, que eu tenho certeza que você vai querer caminhar ainda mais com ela, através desse podcast, dessa história que vai ser contada. Eu tenho certeza que você vai querer caminhar com ela, mas também entre nós. Entre nós, e caminhar com Deus. E esse podcast é mesmo para isso, né, Ju? Para que a gente possa dar voz àquelas pessoas que estão no nosso meio, que caminham já conosco e que muitas vezes têm testemunhos e histórias fantásticas que as pessoas que convivem não conhecem. E é isso que a gente quer fazer. A gente quer trazer aqui histórias verdadeiras, reais, que possam inspirar outras pessoas. É isso mesmo, é isso mesmo. Isso é tão importante que a pastora está a falar, porque realmente, às vezes, nós pensamos que na nossa vivência, né, é tão simples. Quem sou eu para que isso aconteça? Mas através de testemunhos de pessoas que caminham junto conosco, nós sabemos que realmente temos a certeza que Deus não tem filhos preferidos. Exato. Mas Ele honra quem tem propósito. E são essas pessoas que nós vamos trazer aqui, realmente. Pessoas que têm propósitos com Deus, em que Deus tem transformado a história delas, e não só delas, mas também de quem caminha junto com elas, né, pastor? Com elas, exatamente. Enquanto você está falando, eu estou me lembrando de uma música da pastora Ludmila Ferber, que, pronto, já morreu, né? Mas as músicas dela têm um conteúdo muito bom. E ela tem uma música que fala: homens e mulheres comuns fazendo coisas extraordinárias. Uau. Né? E são essas pessoas comuns, mas que fazem coisas extraordinárias através do poder do nome de Jesus, que nós vamos trazer aqui para sentar conosco. Que lindo! Gostei disso. Não é? Então se prepara aí, pessoal, porque olha, vai ser tremendo. Vai ser, né? Com certeza. E o nosso foco, eu já vou apresentar para vocês a nossa convidada, mas o nosso foco de hoje, eu acho assim, de tudo que nós podemos apanhar, reter dessa pessoa que vai estar com a gente, eu acho que o foco principal é a oração. Com certeza. Né? Com certeza. A oração. Sim. Porque é uma pessoa de oração, é uma pessoa que tem vida com Deus e não só. Né? É uma pessoa que transmite isso para outras. Então, para a gente começar falando de oração, eu separei uma frase que é do pastor Hernandes Dias Lopes, que ele fala assim, que orar é aliar a fraqueza humana à onipotência divina. Uau. E eu achei bem profunda essa frase, né? Porque a oração é reconhecer essa dependência que nós temos de Deus. Né? Porque às vezes a gente vai realmente na nossa fraqueza. Às vezes, né, a gente não tem nem palavras. Mas Deus entende, Ele é onipotente, Ele sabe todas as coisas, Ele pode todas as coisas. Sim. E com certeza Ele vai responder, porque eu acho que não tem oração que fique sem resposta, né, Ju? Nenhuma. Quando Ele fala que eu sou, é porque Ele é tudo. Seja na nossa fraqueza, seja até mesmo nas nossas qualidades. Porque Deus, Ele quer mostrar tanto que nós realmente somos dependentes dEle, que Ele, até mesmo quando nós pensamos que agora vai, às vezes não vai. Por quê? Porque Ele quer que nós dependemos dEle, daquilo que Ele pode fazer, daquilo que pode acontecer através dEle. E nem sequer através do nosso próprio entendimento. Então, é por isso que milagre realmente é a especialidade de Deus. Porque não se explica. Então, há muitas coisas que nós vivemos no nosso dia a dia, realmente, tanto nos nossos momentos mais felizes, mas também nos nossos momentos de fraqueza, em que nós vemos realmente a onipotência de Deus. Esse Deus que pode, sim, fazer com que todas as coisas, assim como diz a palavra, cooperem para o nosso bem. É isso mesmo. É sobre isso que nós vamos falar. Você já está vendo aí que vai ser um papo top demais, né? Então, olha, vamos lá. Para falar um pouquinho dessa nossa convidada hoje, ela
pronto, nasceu no Brasil, mas já está em Portugal. Já vive em Portugal há 15 anos. E a gente estava falando agora um pouquinho antes de começarmos. Quanto tempo você está na igreja? Ela falou, há 15 anos. A primeira coisa que eu fiz quando eu cheguei em Portugal foi procurar a minha igreja. Uns procuram trabalho, exato. Né? Outros casa. Ela não, ela foi à igreja. Igreja, buscar em primeiro lugar o reino, né? E tá certíssimo. Então, nós vamos falar sobre ela hoje, né? Conhecer um pouquinho mais da vida dela, que é uma mulher que tem uma trajetória com Deus incrível, uma trajetória muito bonita. E quem acompanha ela de perto sabe o quanto ela cresceu e se desenvolveu no seu ministério. Eu posso dizer isso com propriedade, porque eu me lembro das vezes que ela vinha na igreja, há muitos anos atrás, e vinha pedir oração por isso, por aquilo outro, e ficava ali quietinha no cantinho dela. E aí você para analisar quem era ela naquela época e quem ela é hoje, você vê que ela fez assim, bum, deu um salto de crescimento, como os médicos dizem, né? E a gente fica muito feliz por acompanhar isso. Então, ela é conhecida por todos, né, por sua simpatia, pelo seu cuidado com as pessoas, e ela tem feito a diferença na vida de muitas pessoas, não apenas dentro da igreja, dentro do conceito cristão, mas por onde ela passa. E eu quero dar as boas-vindas, então, para nossa amada amiga, irmã, Joyça Ricardo! Seja bem-vinda! Eu nem sabia que estava sendo tão observada assim. Ah, pois está! Está sim! Olha, eu tô emocionada aqui com vocês. Ô, Joyça, sorria que você está sendo filmada. Amém. Essa é uma realidade da nossa vida, né? Glória a Deus, mas é verdade. E essa frase que a pastora colocou aí veio mesmo a calhar. Mais pra frente a gente vai chegar lá nela e eu vou explicar por quê. Porque mesmo nas nossas fraquezas, né, a gente busca Deus, a gente começa a buscar Deus em oração e a gente vai aprendendo no nosso dia a dia, porque a tendência às vezes é a gente ir abaixo, mas assim, o melhor é fazer isso, é a gente ir para a oração. Quando a gente já não tem mais resposta, a gente começa a orar. E eu acho que tem uma pergunta à frente que a gente vai falar sobre isso. Sim. E às vezes o que acontece com as pessoas, Joyça, é que elas acham que a oração é o último recurso. Exato, né? Isso. Já fiz de tudo, já procurei ajuda em todos os lugares. Então agora eu vou orar. Exato. Quando a oração deveria ser não o último, mas o primeiro. Exatamente, né? exatamente. E se as pessoas soubessem e entendessem o poder que tem a oração, sim, né? Com certeza, muitas vidas estariam diferentes hoje. Com certeza, né? teria evitado muitas coisas, né? Não tinha nem acontecido. Né? Exatamente, Amém. Porque também é isso mesmo. Serve como prevenção. Exato, né? É isso mesmo. Mas vamos começar, a gente já fala de oração? Vamos começar então pelo começo. Vamos começar no início. Pelo início, né? Amém. Ô, Joyça, então nós já sabemos que você está em Portugal há 15 anos. Sim. Né? E que você logo que chegou procurou a igreja. Mas eu queria, para essas pessoas que estão nos assistindo, que você contasse um pouquinho para nós de como foi a sua conversão. Há quanto tempo você está convertida? Como você conheceu Jesus? Um pouquinho assim desse contexto. Nosso Jesus, ele é lindo, né? Em tudo. Desde o início, cada vez que eu me lembro da minha história, eu fico emocionada. Desculpem aí quem estiver vendo, mas é uma coisa de amor mesmo por Jesus. Eu mudei para uma cidade vizinha da onde eu nasci. E eu não conhecia, eu não tinha aquele conhecimento. Para mim, o evangelho, para mim, era tudo desconhecido. Era completamente ignorante. Mas eu fui morar nessa cidade e comecei... E Deus, como Deus é perfeito, eu fui morar na casa de uma família cristã. E foi ali que eu comecei a conhecer, a saber que tinha uma outra... contato, então, com a fé. Sim, fui trabalhar numa casa, trabalhei 11 anos nessa casa, e essa família é cristã. Só que, durante esse tempo que eu estive na casa deles, eu ouvia, acho que fui umas 2 ou 3 vezes com eles na igreja, comecei a ter esse contato, mas é um contato assim que não foi muito aprofundado, mas Deus já tinha um propósito, e quando Deus tem um propósito... Lá no final é que a gente vai entender muitas vezes. Foi o que aconteceu comigo. Aí eu trabalhava nessa altura no hospital. Deus sempre me colocou para cuidar mesmo de pessoas, né? Eu trabalhava no hospital. E mudando um dia minha televisão, que lá no Brasil tem o Show da Fé, que é do missionário R.R. Soares. Eu comecei a mudar de canal e eu entrei num culto que estava mesmo aquele culto abençoado. E para mim era tudo lindo e eu fiquei maravilhada com aquilo. Aí eu comecei... orar do meu jeito, porque na verdade eu tinha fé, mas eu não entendia o que era fé. Era completamente ignorante naquilo.
Mas eu comecei a ver, aquilo começou a me tocar. E como eu tô chorando aqui hoje, eu chorei naquele dia, por isso que eu me lembro, e isso me vem tudo vivo à memória. Eu comecei a ver aquele pessoal e eu falava sempre, Jesus, né, que o missionário falava de Jesus, e os louvores todos do missionário, eu falava, Jesus, eu quero um dia estar no meio desse povo, me leva para junto deles. E eu ficava maravilhada em ver o povo orando, com as mãos levantadas, e eu falava, Senhor, eu quero estar no meio dessa gente, me leva, eu faltava assim, parecia que eu estava vendo ali Deus, né, fisicamente na minha frente, eu pedindo para ele me levar ali junto. E conforme o missionário ia pregando, e o missionário tem uma forma de pregar tão assim, gostosa, né, que toca a nossa alma. Sim. E eu ficava vendo, e todos os dias, a partir daquele dia, daquela noite, que lá na verdade no Brasil começava às 8 horas da noite, eu saía do hospital às 19 horas, eu vinha correndo para casa. Eu chegava em casa, ligava a televisão. Para poder assistir o culto. Sim, e ali eu assistia. Quando acabava, eu não queria que acabasse. Então aquilo entrou mesmo no meu coração. E aí o missionário contava testemunhos, então me ajudou muito. Por isso que assim, quando o reverendo fala assim, né, dê seu testemunho, é muito importante. Os testemunhos me ajudou muito a alavancar na minha fé. Porque eu pensava, se fez com ele, vai fazer comigo, né? Se Deus fez nessa vida, vai fazer comigo também. Mais à frente eu vou contar um testemunho, se der um tempinho. Aí foi assim, eu comecei ali a assistir. Aí quando foi uma altura, e o missionário falava de ir para a igreja e tal, e eu não sabia que na minha cidade tinha igreja. Para mim, a igreja era uma coisa que estava muito distante de mim. Entendi. O mais próximo era mesmo pela televisão. Sim. E um dia, eu estava vindo do meu trabalho, eu estou passando no centro da minha cidade, que é uma cidade linda, a cidade que eu morava, né? Londrina, até então, né? Londrina no Paraná, exato. Eu estou vindo e passei no centro da cidade e vi uma placa igual a placa que estava no programa que eu via na televisão. Eu olhei e falei, mas será que é verdade? Será que eu estou vendo isso mesmo? Será que eu não estou... Porque eu só pensava na igreja, na palavra, e aquele era o tempo todo ali dentro de mim. Passei, daí um dia, falei assim, não, eu vou conferir. Quando foi um dia, eu fui. Fui sozinha, não tinha ninguém da minha família ainda convertido, né? Fui sozinha na igreja. Cheguei lá, amei, me apaixonei. Foi num culto tremendo que tava, tinha um irmão que estava contando um testemunho. E aquele testemunho, como eu tinha ouvido alguns já na televisão, aquilo também me deixou, falei, então é real, eu tô vendo, a pessoa tá contando aqui. E aquilo começou a me alimentar. E a partir daí... mais próxima. Sim. E a partir daí eu comecei a entrar e fui entendendo a palavra, Deus começou a abrir, né, que o Espírito Santo começa. Quando a gente quer, né, as coisas vão ficando claras, a gente consegue. E para mim aquilo estava completa, não me faltava mais nada na minha vida. Me apaixonei por Jesus e continuei. Começou sua caminhada com ele. Comecei minha caminhada com Jesus. E tem um episódio bem interessante que você já contou aqui na igreja, que foi a questão do seu batismo. Sim, esse é interessante. Né? Conta pra gente como é que foi. Quanto tempo depois que você estava na igreja que você decidiu se batizar? Eu acho que já fazia uns 2 anos que eu estava indo à igreja, mas o meu coração queimava. Cada vez que o missionário falava, você tem que dar o segundo passo, que é do batismo, que a gente aprende muito na nossa igreja, no nosso ministério, né? Você aceita Jesus e você dá o segundo passo, que é o batismo. E eu ficava, mas como que eu vou me batizar? Se eu não conheço ninguém, com quem que eu vou falar? E aí aquela coisa, eu sou meio tímida mesmo, né? E eu chegava na igreja, eu perguntava, mas às vezes não ficava esclarecido. Quando foi um dia, eu fui na igreja... E era batismo, tinha um batismo. E tinha muita gente para se batizar. E eu falei assim, meu Deus, é hoje. Aí fiquei, né? Sentei lá no primeiro banco, lá na porta. Até dessa vez que eu fui ao Brasil, eu fui lá nessa igreja. Sentei, fiquei à espera. Falei, Senhor, tem que ser hoje. Porque se eu sair daqui hoje, depois não sei quando que eu vou conseguir. Para mim, aquilo tudo novo, né? Para mim, era uma coisa assim, né? Aí, bom, quando terminou o culto, o pastor falou, olha, quem quiser se batizar, quem quiser descer as águas, vem aqui à frente. A gente vai explicar algumas coisas, mas isso era para quem já estava inscrito, para quem já tinha feito o cursinho, mas eu não entendia nada disso, eu fui junto. Aí segui a multidão boa, graças a Deus, né? Não é aquela multidão negativa. Por uma boa causa. Aí sentei, aí ele explicou e tal, quando o pessoal seguiu para ser batizado, eu fui junto. Tava um frio, era final de maio no Brasil. Eu tenho apontado, não me lembro exatamente a data. Eu fui, e eu tava de roupa e tudo normal, no inverno, tava muito frio. Eu falei, mas eu vou. Quem conhece o Paraná sabe que é frio, né? O sul do Brasil é frio. É no sul do Brasil, sim, tava muito frio. Aí eu fui e acompanhei o pessoal, aí todo mundo, acabou o batismo e tal, e eu fiquei. Aí o obreiro que tava batizando falou assim, a senhora vai batizar? Eu falei, eu quero. Eu quero também, só que eu tava de roupa e tudo de inverno. Do jeito que você tava. Do jeito que eu estava, eu entrei. Lá fui batizada,
Só depois que ele me batizou, foi muito engraçado. Aí depois que ele me batizou, que eu saí, foi que eu fui lembrar, meu Deus, e agora como que eu vou embora? Como que eu vou embora agora? Molhei a roupa toda, não posso apanhar autocarro, que lá no Brasil é o ônibus, né? Aqui a gente fala autocarro. Eu falei assim, como que eu vou? E eu morava longe, era longe da igreja. Falei, não, vou embora a pé, né? Aí saí na minha aventura, né, pela rua, tava um frio. Fui embora molhada, cheguei em casa, falei, Jesus, eu batizei mesmo. Mas pensa numa pessoa que estava feliz, era eu. Caminhando com a roupa, com frio, toda molhada e feliz. Aquele dia, parece que não, naquele dia Deus supriu aquele buraco, aquele vale que eu tinha, né? Sim. Que eu tava com ele ali e não sabia o que fazer com ele. A partir daquele dia, eu nunca mais pensei assim de me afastar, eu queria sempre estar junto. E aí foi, né? Deus foi me ajudando, eu fui entendendo e fui caminhando com Jesus e as coisas foram acontecendo. Aí comprei tudo do missionário, comprei CD, comprei livro, tudo que tinha, eu fui comprando a minha casa. Tinha de tudo. Eu ouvia louvores o tempo todo, não via a hora que chegava o show da fé para eu assistir, e assim fui crescendo, graças a Deus. E no caso, nesse ministério só tinha eu ali, então eu era sempre sozinha, ia para a igreja sozinha, fazia tudo sozinha. Casa, né? Sim. E também não conhecia muita gente que era do mesmo ministério. E eu acabei por ir sozinha e continuei a minha caminhada com Jesus. Aí eu já recebi muitos milagres, aí já... É que é interessante a gente compreender isso, né? É que a caminhada com Jesus é uma constante, né? A gente não pode, tipo, eu vou hoje na igreja ver se resolve alguma coisa, e se não aconteceu, não, eu vou sair, eu vou, de repente, né, procurar uma outra coisa. Às vezes acontece muito isso, da pessoa é batizada numa igreja e depois ela precisa de resposta, todos nós precisamos, né? Sim. E se ela não tem aquela resposta imediata, então ela vai buscar em outras fontes. Exato. E a questão da constância que a senhora está a dizer. Então, assim, mas o tempo todo, no caso dela, como nós vimos e sabemos do testemunho dela, ela é constante onde ela está. Sim. Ela recebeu ali Jesus, ela foi batizada e ela tem sido constante, não só na busca da própria igreja, mas também aquilo, como a senhora disse muito bem, o crescimento dela. Tanto espiritual como também ministerial. Né? Que é notório mesmo vermos o como você é usada, mas isso que é através dessa busca, porque todo esse alimento que você buscou, né, na aquisição de livros, de louvores que houve, isso é algo que é permanente na sua vida, com certeza. Foi. Porque realmente a gente conhece a árvore pelos frutos, né? Então, aquilo que você tem plantado na sua vida é notório. E como é importante também, pegando isso que você está falando, porque às vezes a pessoa quer crescer, mas não faz por onde. Né? Porque, por exemplo, você pega uma criança, um bebezinho, para ele crescer, você tem que dar comida. A Bíblia fala que a gente precisa desejar como bebês recém-nascidos o puro leite, né? Que é o que você fez. Você estava naquela ânsia de querer mais e de buscar. Então, o que é louvor? Eu vou, livro, culto, tal. Por quê? Porque isso vai fazer a pessoa desenvolver a fé, porque a fé precisa ser desenvolvida. Sim. E esse exemplo que a senhora deu de uma criança, né? Que ele precisa de instruções. Nós somos assim. Nós estamos em constante construção, né, também. Então, nós precisamos constantemente buscar esse tipo de alimento mesmo. E para além dos nossos momentos com Deus, né? Que é algo que é bem forte assim na sua vida, que é a questão mesmo da oração e da oração da busca por você, mas também pelos outros. Porque é importante nós estarmos bem, porque quando fala que nós só damos aquilo que nós temos, isso faz cada vez mais sentido para quem caminha com Cristo. Principalmente para quem está na obra de Cristo. Porque às vezes há pessoas que te apresentam situações, questionamentos, problemas, que você talvez não passou por aquilo, mas o Espírito Santo te instrui de uma forma que só Ele pode. E por que ele instrui? Porque você se alimentou. Exatamente. Porque você teve alimento. Mesmo não sendo a sua realidade, mas você tinha alimento para oferecer. Então, assim, é como quando alguém vai comer na sua casa, né? Você faz algo para agradar aquela pessoa. Talvez você nem goste tanto daquilo, mas você vai oferecer algo que a sua visita goste. Ou que a sua família goste. Mesma coisa é quando nós estamos na obra de Deus. Nós não oferecemos só aquilo que nós gostamos.
Se calhar eu me identifico muito com uma coisa, mas quem eu falo, com quem eu converso, com quem está ao meu redor, talvez gostam de outras. Então, o Espírito Santo me dá essa sabedoria de a multiforme graça de me adaptar, né? e oferecer para aquelas pessoas aquilo que elas precisam naquele momento. E é só uma vida assim mesmo, constante, de busca, de alimentação mesmo, que é capaz, que nós somos capazes de fazer uma coisa dessa com quem quer que seja. Amém. É isso mesmo. E é muito interessante que a irmã Ju está falando pelo seguinte, na minha caminhada com Jesus, muitas vezes, vem casais pedir conselho, pedir oração. E eu sou solteira, eu não tive assim uma vida, né, de casada. Mas na hora Deus dá tanta palavra, Deus ajuda a gente a ajudar aquela pessoa, porque o próprio Deus vai ali, né, trazendo o nosso coração, trazendo a nossa mente, e a gente vai tendo uma visão tão aberta, tão ampla, que é o caso que a pastora, que às vezes alguém lá do Brasil me liga, né, pessoas que eu conheço que não tá bem no casamento, não tá bem com os filhos, e aí eu vou falando, e depois eu passo para meus pastores, né, que daí eles têm mais autoridade para falar sobre isso. Mas isso é verdade que você está falando. A gente encontra diversos casos na nossa caminhada com Jesus, que é só o Espírito Santo mesmo para nos ajudar a dar uma palavra de conforto para a pessoa nessa hora, né? Porque às vezes são coisas que a gente não viveu, que a gente não passou por aquilo, né? Mas ele capacita, glória a Deus, né? capacita. É verdade. Deus é bom demais. Ele capacita. Ô, Joyce, e conta pra gente, a gente já sabe, né, como foi a sua conversão. E depois você também já falou que tá aqui há 15 anos, que logo que chegou aqui já procurou a igreja. Mas como que foi, assim, o seu envolvimento no ministério, dentro da igreja? Quanto tempo? Isso eu tô muito curiosa, né? Pra ouvir. Quanto tempo você ficou vindo na igreja, frequentando, né? Até que você começou a desenvolver o seu ministério, como que foi esse desenvolver? Até porque eu pensei que você já era envolvida no ministério no Brasil. No Brasil. Mas eu não sei se era, mas eu fiquei com essa curiosidade. Se é desde o Brasil assim que você se batizou, automaticamente você já começou a se envolver, mas pelo que você está a contar, você não tinha, né, esse contato tão constante com a igreja. Eu falo com o corpo mesmo, com os ministérios. Então, eu fiquei muito curiosa e eu quero ouvir também como é que como que foi foi esse envolvimento com o ministério. É assim, o nosso Deus, ele é perfeito em tudo, como eu já disse, né? Todos os dias eu acordo e falo, Senhor, o Senhor é lindo na minha vida. Glória a Deus. Porque quando eu vim para Portugal, eu cheguei aqui, lá eu recebi muitas coisas, muitos milagres, muita coisa aconteceu na minha vida durante essa caminhada, mas eu não tinha aquela aproximação com os pastores, como você diz, com o corpo da igreja, como eu tive aqui. Porque aqui nossos pastores, né, e o pessoal da igreja, principalmente na altura, quando eu cheguei aqui, ainda era o reverendo que fazia o louvor, a pastora ajudava, assim, estava ali na frente, sempre sentadinha. E eu achava isso maravilhoso, para mim era tudo lindo, né? E quando eu cheguei aqui, eu falei para minha irmã, minha irmã falou assim, olha, eu preciso encontrar a minha igreja, ver se tem aqui em Portugal a minha igreja. Aí falei com ela e tal, e eu cheguei aqui, não sabia muito, ela já estava aqui há mais tempo que eu estava acabando de chegar. Na verdade, eu vim para ficar 1 ano só aqui. Okay. Vim acompanhar a minha irmã, que estava com o bebê, e tinha a outra irmã. Aí eu falei, olha, Cris, eu preciso encontrar a igreja, porque eu não quero ficar sem congregar. E aquilo me queimava o coração, porque lá eu ia ao culto segunda, eu ia na quarta, eu ia na sexta e ia no domingo. Então, esses 4 dias não tinha nada, era sagrado. Aí cheguei aqui, fiquei mais ou menos 1 mês, mais ou menos, sem congregar, mas aquilo para mim era pior do que eu não ir procurar. O trabalho para mim não era tão importante, mas a igreja eu queria. Aí a minha irmã entrou e tal, pesquisou, e a gente encontrou a igreja que é pertinho da minha casa. Daqui na minha casa dá o quê? Uns 20 minutos, né? Mais ou menos. Aí ela veio comigo, me trouxe, colocou na porta da igreja. Aí um obreiro daqui também, que nossos pastores nisso são bênção para nos ensinar e nos orientar. O obreiro daqui me abraçou e me ensinou e foi me explicando tudo. Aí ao final do culto, eu não sabia voltar para casa, né? Eu falei, agora? Onde eu estou, com quem que eu vou? Eu vou embora agora, meu Deus. E Mas Deus pra quem se batizou naquele frio, já não tem medo de mais nada. Não era nada. Não tem medo de mais nada. Aí eu fui conversar com o irmão, o mesmo irmão que tinha me recepcionado. Eu falei assim, irmão, eu moro aqui, nem sabia direito onde que eu morava, na verdade. Ele falou assim, mas eu moro para esse lado. Eu falei, glória a Deus. Então, mas que hora que o senhor vai? Aí ele falou assim, vou terminar de fazer as coisas e tal. Explicou, né, que é o que hoje eu faço, né? Era o que ele tinha que fazer, né? Aí ele falou assim, depois você vai comigo. Esse irmão foi uma bênção, ele me levou para casa, me mostrou. E a partir daí eu já comecei a vir sozinha, porque daí eu já aprendi, né? Eu vinha sozinha e daí eu já não perdi mais cultos. Mas uma das coisas que me fez me envolver mais, aprender mais, e eu sempre digo que eu cresci mais, foi aqui em Portugal, depois que eu vim para aqui. Porque lá eu costumo dizer assim, Deus me
quebrou a casca, né? Aí eu cheguei aqui eu aprendi. Comecei a aprender. Foi lapidada. Né? E foi por aí que eu demorei mais um tempo para me envolver lá. Eu não tinha envolvido com o ministério, porque como eu era um pouco distante, né? Porque não se compara também as igrejas do Brasil com as igrejas daqui, né? Lá é muito cheio, muita gente e tal, né? Muita gente, sim. Então não tem como. Chega uma pessoa, não tem como, né, o pastor dar atenção para todos, não é? Eu entendo atenção isso. mais próxima. Exato. Sim. Aí eu cheguei aqui eu fui abraçada. Aí, daí comecei a aprender, porque o nosso pastor, ele é uma bênção. Eu fico pensando, gente, como é que vocês... Por que falta no culto? Porque o reverendo, ele prega de uma certa forma que não tem quem não entenda tem um a palavra. Né, daqueles pontos que ficam a ligar. O que ele faz, é impressionante. Eu, às vezes, estou conversando com alguns dos irmãos aqui, eu falo, gente, não tem como não aprender a palavra com o reverendo. Ele explica a palavra, ele dá um exemplo, ele conta uma história ainda pra gente poder entender. Às vezes conta conta tudo, não tem como a gente não aprender com o reverendo, né? E foi isso que foi fazendo com que eu fui aprendendo. Eu fui um tempo eu fiquei armazenando aquilo. Aí depois comecei a me envolver com as irmãs, né, e tal, e fui crescendo, porque aí a gente entra naquela história, você tem que andar com pessoas de fé, pessoas que vão te ajudar, né, a se caminhar com Jesus. E com isso eu já fui começando aí a me alinhar com as irmãs, e fui falando com elas, e daí elas foram me encaminhando. Aí um dia, a gente estava saindo já para ir embora, a pastora estava na porta, não sei se você se lembra disso. Pô, essas mulheres estão para trabalhar. Ela pegou pesado. Tem muitos testemunhos já contados, né? Que vamos contar aqui da pastora. Ela tem esse Deus papel. usa a pastora assim, de ela repente. Tem esse papel. É igual esse dia o reverendo até pregou sobre isso. De repente, né? A gente está na obra, porque não tem como não estar. E aí, com isso, a pastora na porta falou assim, vocês vão trabalhar, vocês vão ir para a obra, mulherada, não sei o quê. E a gente ali numa conversa. Aí eu pensei, meu Deus, a outra irmã que estava junto ouviu, a pastora falou isso, já começou a pegar no meu pé. Não, você vai trabalhar, você vai fazer a obra. E a partir daí eu comecei a vir, comecei a aprender. E louvado seja Deus, né? Porque era uma coisa que eu queria. Sim. Só que eu não tinha aquele impulso para ir. É uma coisa que eu sempre desejei desde o início, desde quando eu me converti lá no Brasil, eu queria servir. Sim. E aí eu ficava pensando, mas como? E aí a gente cai naquela coisa de pensar, eu não posso, né? Eu não sou, né? Não sei se vou conseguir fazer. Mas a partir daí eu ganhei coragem, comecei a andar com as irmãs que daqui também que já estavam fazendo a obra e fui aprendendo. E hoje, o pouco que eu sei, né? Mas que eu gosto de fazer é graças a isso, o estímulo, o abraço, né? O ensinamento que eu tive aqui, né? Que eu fui aprendendo. E era uma coisa que veio de encontro com aquilo que eu queria. Porque a gente precisa querer também, a gente precisa desejar. Eu sempre desejei. Eu amo a minha igreja. E é uma coisa que eu falo para as pessoas sempre. Eu amo a minha igreja. Você precisa amar a tua igreja para você não se sentir cansado e não achar que é um peso. Não é? Exatamente. Que quando você ama a tua igreja, você ama aquilo que você faz, não é mais peso para você. Aquilo se torna... pelo menos é um descanso. Eu tô aqui agora, vindo do trabalho, de uma noite de trabalho, eu não tô cansada. Se você me perguntar se você tá cansada, não tô. Então, e é isso que a gente vai falar também sobre isso. Quero segredos. Né? Como que eu faço igual? Oração, Juliana. Ai, meu Deus. Oração. Mas nós vamos chegar. Nós vamos chegar lá. Mas Amém. Você falou duas coisas que eu achei bem interessante. Que é essa questão de você querer fazer. Você já estava na igreja há um tempo. Há quanto tempo você estava antes de lá você... no Brasil, né? Não, aqui. Aqui? Quanto tempo você ficou até eu você devo ter começar? ficado mais de um ano, eu acho, assim. Porque você já banco. queria. Era algo que já queimava no seu coração. Mas você não sabia como. Como começar. E você não sabia se você seria capaz de fazer aquilo. Sabe? Exato. Porque a maioria das pessoas acha assim, não, eu não estou preparado. Na verdade, preparado, acho que a gente nunca vai estar. Nunca está, não. Né? Não está. Mas quando a gente dá esse passo de fé, de dizer sim para o Senhor, Deus vai capacitando a gente. É isso, né? Sim. E assim, conforme a gente vai caminhando em fé, Deus vai nos capacitando, Deus vai nos ensinando, vai colocando pessoas, é isso que eu ia para dizer. caminhar conosco. Né? Então isso é interessante para essas pessoas que talvez estejam nos assistindo também, que às vezes sente no coração, porque, gente, vamos ser sinceros aqui, eu sei que tem muitas pessoas que vêm à igreja assim, ótimo, que participam dos cultos e tal, mas a gente usa uma frase que é assim, ninguém foi feito para ficar esquentando o banco. Porque todo mundo tem algo para oferecer, todo mundo tem algo que possa fazer. É verdade.
na casa do Senhor. Sim, verdade. exato. Né? E eu vejo que isso é muito importante. Isso também começa por afinidade. É como ela disse, ela começou a se conectar com pessoas que queimavam e que já estavam na obra. A importância também desse nosso passo também, que é o Exato, nosso. Nós temos que dar esse passo também. E mesmo que você comece em algo que talvez você ainda não se identifica tanto, mas automaticamente quando você se envolve, o Espírito Santo vai te conectando a outras pessoas até que você atinja aquele ponto que realmente não, aqui é algo diferente. Estou realizada nesse lugar. Eu faço Exato. várias coisas, eu faço isso e aquilo, mas aqui parece que eu sou mais completo, digamos assim, né? Então, e tudo isso, claro que tem o seu tempo, né? Como você disse, levou 1 ano até você se conectar a essas pessoas, né? E tomar a decisão, na verdade. Sim. Mas depois que você tomou essa decisão, eu tenho certeza, né? De acordo também com a sua busca, como que o Senhor também foi lapidando, foi te mostrando até mesmo o seu chamado e mostrando no executar. Porque às vezes as pessoas ficam assim, não, um dia eu vou acordar e vou ter essa ideia, ou então não, eu sei que é isso. Não, às vezes nós descobrimos para aquilo que Deus quer nos usar na obra dele, conforme nós vamos trabalhando para ele, servindo aos nossos irmãos. Sim. Automaticamente as pessoas e nós mesmos vamos identificando as nossas aptidões, né? Há uns que têm mais facilidade para falar, no cuidado, como é o seu caso. Há outros que são mesmo no cuidado, tipo, para fazer alguma comida para os irmãos que ficam, visitas. Aí tem a questão do louvor, tem N coisas. Mas quando que nós descobrimos de verdade? É quando nós, de fato, estamos no meio, exercendo. Sim. Mesmo não que aquilo que a senhora disse muito bem, acho que nós nunca vamos nos sentir completamente preparados para o que quer que seja. Porque nós estamos em constante construção e mudanças. Até mesmo é uma coisa que eu ouvi há tempos e eu acho que isso também faz sentido, que o que eu fui há 5 minutos atrás, eu não preciso ser daqui 5 minutos adiante. Eu posso mudar, entende? E que seja para melhor, claro, entende? Só que assim, é que às vezes as pessoas ficam tão com esse receio de que não estou preparado, eu não sei como é que eu faço. Se conecte com alguém. Sabe? Converse com alguém. Chega perto. Sempre vai ter alguém para te impulsionar. Para te colocar no lugar certo, no momento certo. E quando você vê, você está sendo usado por Deus de uma forma extraordinária, que é a nossa conversa inicial. Deus vai te capacitar de falar coisas que às vezes você ainda nem viveu, mas você sabe de acordo com a palavra dele, de acordo com as capacidades que ele tem te entregue. Entende? Então é caminhar junto mesmo. É isso. E eu tô muito curiosa, eu quero muito falar do ministério dela, dos testemunhos, que ela deve ter tanto testemunho. Que, sério, de verdade, é uma coisa que, pra mim, eu tenho que trabalhar muito na questão da comunicação, principalmente no meu trabalho, por exemplo. Porque meu trabalho requer muita concentração mesmo. Então, para eu muitas vezes conseguir desenvolver meu trabalho e para ser ainda mais rápido, quanto menos interrupções para mim, melhor. Então, eu acabo por não me comunicar tanto com os meus colegas no sentido tipo de conversa normal. E acabo por perder um pouco desse contato com eles. Não que eu não tenha, mas eu sei que eu preciso melhorar muito nisso. E uma coisa que eu acho incrível é que você é um exemplo nato de que desenvolve o seu trabalho com excelência, entende? Com muita excelência. E o que você conseguiu construir dentro do seu trabalho, trazer o reino para dentro do seu trabalho. Eu queria muito que você nos contasse. Como é que começou? Foi por uma pessoa que você começou a orar e depois você viu que aquilo foi desenvolvendo, outros vieram te procurar. Como foi? Nos conta. Por favor, nos conta isso. Segredo. Mais segredos. Não é segredo, não. Eu acho que, assim, as coisas na minha vida, eu costumo dizer, às vezes, quando eu tô conversando com as irmãs, eu falo assim, é Deus purinho na minha vida, do início ao fim. Eu não planejo nada, eu não sou aquela pessoa que fica, assim, ansiosa demais para que aquilo se realize imediatamente. Eu sou uma pessoa que... Eu já tive essa fase na minha vida, mas já passou. De querer as coisas instantâneas. Hoje, não. Conforme você vai crescendo, você vai entendendo. E como a gente aqui tem bons ensinamentos, né, dos nossos pastores aqui sobre isso, a gente pede e a gente tem que aprender a descansar no Senhor. E um exemplo disso no meu trabalho, por exemplo, né? No meu trabalho eu converso muito com as colegas. Quando eu chego de manhã, a gente nunca vai para a rua sem orar, independente se elas estão animadas para orar ou não, elas já sabem, elas mesmo vêm, a gente faz ali a nossa rodinha, a gente ora. E Deus é tão maravilhoso que hoje eu tenho aqui colega de trabalho que serve aqui comigo, que se batizou, né? Que hoje está aqui na obra e que é fervorosa, e que quer mais e quer crescer muito mais. É uma pessoa assim, que a gente... Até eu, às vezes, falo comigo mesmo, tem que investir mais nela, porque é uma pessoa que ela tem muitos testemunhos, é uma pessoa também
que ama a Deus e ama a obra de Deus. Sim. Então, isso tudo vem de Deus, mas não é coisa que eu corri atrás, assim, de querer para ontem, não. Eu falei, Senhor... E até no início desse ano, eu falei no culto da madrugada, quando a gente começou, eu falei, esse ano meu propósito é evangelizar os meus patrões, né? Minha entidade patronal. Porque as colegas, eu tenho falado de Jesus, sim, elas recorrem sempre que precisa de oração, recorrem a vocês, né, os pastores. E então elas sabem e já entendem, e quando estão passando por alguma coisa, alguma necessidade, é como se fosse aqui na igreja. É uma igreja lá no meu trabalho. A gente se junta, a gente ora, cada um expõe lá o seu problema, sim, a gente ora, e Deus tem feito grandes coisas, Deus tem realizado grandes coisas. Então isso é de Deus mesmo, não é uma coisa que a gente... Assim, você ora e já acha que vai acontecer. Deus vai fazendo, Deus vai trabalhando, Deus vai mostrando ali o poder dele, sim, através de nós, né? Que nós vamos orando. O que eu aprendo aqui, eu aplico lá. Então, Deus tem agido muito nessa parte na minha vida. Sim. Eu não sou aquela que fica lá às 8 horas de trabalho, a gente falando. A gente ora, quando tem uma questão, elas mesmas vêm e falam, olha, vamos orar sobre isso. E louvado seja Deus que a irmã que trabalha comigo, né, que serve aqui na igreja, também trabalha comigo. Então, já somos 2 guerreiras lá, que a gente ora e que a gente ajuda, né, que através da nossa vida a gente pode ajudar. E a gente fala do reino. O princípio foi, tipo, teve muita... você sentiu alguma dificuldade, algum tipo de impedimento? Ou como que foi mesmo assim, a primeira memória que você tem que quando você se deu... repente, né? Que se deu conta, tipo, não, aqui tá acontecendo alguma coisa, eu tô conseguindo realmente fazer o que o nosso pastor sempre fala, né? Para nós orarmos pelos outros, nosso ambiente de trabalho, que ele fala muito isso, aí eu fico, meu Deus, me ajuda. Entendi. Você quer saber bem do comecinho, né? Que você deu porque agora isso é, como você tá dizendo, agora já é uma coisa que já é natural lá. Mas sim, como é que foi o princípio mesmo? É assim, a gente nunca deve... Como eu até lembro de um testemunho que o reverendo fala do irmão que trabalhou muitos anos numa empresa e depois ninguém nunca descobriu que ele é cristão. Então, isso parte daí. Todos têm que saber que você é crente, que você crê em Deus, que você é cristã. Até essa palavra crente, às vezes, não cai muito bem para nós. Nós somos cristãos, pequenos cristos. Então, nós temos que trabalhar para nós sermos cada vez mais parecidos com Cristo, né? E o que aconteceu foi assim, desde quando eu cheguei lá na empresa que eu trabalho hoje, onde a gente se junta e a gente ora, a primeira coisa, que é uma coisa também que a gente aprende aqui, e quando o reverendo fala isso, me vem logo à memória, é você não entrar em conversas que não cabem para nós, sim, né? A gente ser um separado, quer dizer, um separado que está misturado, mas a gente é um separado que não entra naquela conversa. Sim. E eles começaram a partir daí, eu acredito que o temor veio daí, para eles. Então, quando tava aquelas conversas, eu não me juntava muito, eu ficava um pouco assim. Até que um dia, uma das minhas chefe, né, veio perguntar para mim, me chamou na sala à parte, falou assim, mas por que eu vejo que você não se entrosa muito, não sei, porque não entra muito nas conversas. Aí foi o momento que eu abri o coração, inocentemente, porque eu também não tinha me programado para falar nada daquilo, eu podia até ter sido mandada embora. Mas falei, foi o momento preparado por Foi Deus, o meu momento preparado por Deus. Aí eu falei, né? Falei assim, olha, porque assim, eu sou cristã, eu não gosto de certas conversas, e eu acho que falam coisas que na mesa que pra mim não fica bem. E fui explicando pra ela de uma forma, assim, com a maior naturalidade, né? Pra não chocar, mas ela entendeu. Entendeu mais do que eu imaginei, porque eu pensei assim, agora ela vai sair daqui e vai achar que eu sou, né, antissocial, alguma coisa assim. Mas não. Aí um dia na mesa estávamos todas sentadas, a gente conversando, e numa conversa, ela falou assim, olha, a partir de hoje eu não quero que fale disso, porque a Joyce não se sente bem. Uau! Só eu, né, que estava ali, que não me misturava com aquele tipo de conversa. Mas é engraçado assim, porque eu não estava me sentindo, não estava vendo como é que fala, o poder daquilo. Sim. Eu não senti o poder daquilo. Aí ela falou assim, então acabaram-se essas conversas aqui na mesa durante o almoço, vamos falar disso e daquilo, mas isso a partir de hoje não quero. E até hoje, ela é uma pessoa daquelas que me pede oração, se alguma coisa para ela tá acontecendo, e assim, na família e tal, ela pede oração, ela não pede diretamente, mas ela fala, tá acontecendo isso e isso comigo, com a minha família, ou seja, que for a coisa, mas vamos orar. E aí eu entro em oração, eu converso com ela e tal, então é uma pessoa que hoje ela se aconselha comigo sobre as coisas que estão acontecendo. Mas nessa altura, Deus usou a minha vida, e eu acredito que usou a dela também, porque acabaram-se as conversas, e a partir daí todos ficaram sabendo que
nós, como cristãos, temos uma maneira diferente, né? A nossa comunicação é diferente. E a partir daí, tinha colega também, lá uma colega que também era de uma outra denominação, mas que cristã também. E a gente ia nas casas e começamos a orar pelos utentes, que eu trabalho com idosos, né? A gente começou a orar e depois ela saiu da empresa. E eu continuei lá, só que eu nunca deixei isso acabar. Eu falei assim, não, gente, nós temos que continuar, porque tem sido poderoso. Até na altura a gente orava, a gente tirava as fotos, mandava pro reverendo, né? O reverendo para ele ver, né, nosso trabalho. Porque se tem uma coisa que Deus me ensinou muito é a obediência. Perdoa-se algumas vezes se eu não obedecendo, mas não é porque eu quis. Tô perdida, perdão, já que é antecipado, entendeu? Não é porque eu não quis, pastor, é porque eu esqueci. Mas eu sempre aprendi isso, né? Andar embaixo da unção, sempre andar, né? Então eu sempre tive essa coisa, a gente tirava foto, mandava, e até hoje continua a intercessão. E hoje, como já somos duas lá, quando eu não estou, a Isilda faz a oração, né? Dá um versículo, e assim a gente vai continuando. E a semana toda, de segunda a sexta, não tem um dia sem oração lá no nosso trabalho. É interessante isso, né? Porque você vê que você não impôs Não. a sua fé, Não. nem nada. E você também fez o que o Salmo 1 fala. Você não se sentou naquela roda. Não. E isso fez diferença, com certeza. Tanto é que várias delas já vieram à igreja. Já, né? já. Você tem, no caso, a Isilda, que permaneceu e hoje serve junto contigo aqui na Amém. igreja. E essa questão de ela saber, não, a gente tem aqui a Joyce. Aconteceu qualquer coisa? Fala pra Joyce, vamos pedir oração Sim, pra Joyce. é Né? Elas assim mesmo sabem acontece. que você é diferente e que há poder, você carrega algo, né? Uma unção que te corrobora ali Amém, naquilo que é você isso. faz. É É verdade, interessante. Vocês são quantas, sabe, mais ou menos, assim? Nós somos, a nossa equipe que trabalha comigo na rua, nós somos 9. Mas aí tem a cozinheira, tem mais pessoas mas que trabalham dentro do centro Percebi. também. Você vê, por causa da postura de uma pessoa, todas as outras tiveram que mudar a postura também. Isso é o sal, né? E mudaram, e Porque o sal, se continua. você põe um pouquinho, ele já faz Sim. diferença, né? Entende? Então, E por causa a da Bíblia postura diz de que uma, nós olha somos o sal. quantas pessoas foram impactadas e glória a Deus pelo melhor. Amém. Porque, infelizmente, também exatamente. acontece, Sim, né? sim. E O são coisas contrário. que não foi forçada, né? Foi coisa que aconteceu. Porque Deus faz uma coisa comigo. Eu acho muito interessante, eu acho muito, muito bonita essa parte de Deus. Primeiro ele faz, depois quando passa um tempo que eu vou acordar para aquilo que Deus fez e o porquê que ele fez, né? Porque é sempre isso, mas comigo é uma coisa que acontece que às vezes eu faço, passa um tempo que Deus me fala por que ele fez. E eu acho isso tremendo, porque se fosse para eu fazer naquele momento, se eu tivesse premeditado para fazer, talvez eu não faria, né? Sim, Mas Talvez Deus eu te não deu faria. graça diante da sua chefe, né? Sim, foi tremendo. Você apresentou Eu nunca esqueço ali. desse dia, porque eu estava nova na empresa. Inclusive, depois tem até um testemunho falar da pastora, que eu não sei se ela lembra. Eu estava trabalhando numa outra empresa, numa casa na altura, que eu tinha acabado de chegar aqui em Portugal. Eu estava interna. E foi uma coisa também que me doeu muito, que eu não conseguia vir aos cultos, eu só vinha no domingo. E aí, um dia eu estava muito mal mesmo no meu trabalho. Eu falei, Jesus, eu preciso arranjar um trabalho, sair daqui, porque aqui eu não consigo ir na igreja. Meu negócio era a igreja, porque eu estava já com 7 anos ou mais de convertida, mas eu ainda estava ali naquele primeiro amor e naquele desejo de fazer as coisas, de estar junto. Aí um dia eu estava lá muito assim, cabisbaixo, tratei da senhora e fiquei pensando, né? Falei, Jesus. Aí um dia você me ligou, quando esse trabalho que a gente faz de ligar para as pessoas. Eu lembro. E foi você que ligou. Aí a pastora, nós estamos ligando para saber dos membros se está tudo bem. E tudo isso me fez bem, porque é uma coisa que eu não tive antes. Foi uma coisa que eu não recebia esse carinho, né? Aí a pastora ligou, eu comecei a chorar desesperadamente. Desesperadamente. Aí a pastora falou assim, com toda aquela mansidão dela, olha, marca com o reverendo domingo. Lembra? Aí eu estava passando por uma questão também, uma coisa muito, né, chata na minha vida. Aí nisso eu fui falar com o reverendo, fui no escritório falar com o reverendo, chorei de novo. E foi aquela coisa, né? Mas depois daquele tempo eu ganhei força. E foi daí quando... Aí as portas se abriram e consegui esse trabalho onde eu tô. E Deus foi revelando as coisas e foi acontecendo. Mas é interessante para ver como que uma coisa, um telefonema, eu acho que não foi nem 5 minutos. Né? E eu fui, assim, fortalecida. Porque depois daquele dia eu consegui conversar com o pastor, porque até então eu chegava assim, mas eu ainda tinha um receio. Consegui conversar e Deus foi clareando e graças a Deus. É interessante você tocar nesse assunto,
porque você hoje faz isso, você cuida de pessoas, né? Exato, sim. Você cuida de pessoas no seu trabalho, né? Das suas colegas de trabalho. Sim. Você cuida das pessoas que você cuida mesmo, Os porque é a utentes, sua profissão, Sim. né? Os utentes. E você cuida de pessoas na igreja e fora da igreja, porque o reverendo fala assim, as ovelhas que a Joyce manda pra mim pastorear. O reverendo pastoreia a gente no Brasil, né? Tanta gente, né, Joyce? Sim. Que às vezes a Joyce manda, reverendo, o senhor pode ligar pra essa pessoa? Tá assim, 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 Quando assim, eu não assim, dou assim, conta, assim. eu faço pro meu pastor, né? Falei, olha, vamos, E o reverendo fala, eu pastorei tanta gente da Joyce. E é isso que eu acho que é uma característica assim que fica bem marcante, né, em você. E a gente estava até falando como que você consegue fazer tudo isso, porque você trabalha a noite toda. A gente estava conversando aqui antes de começarmos e você estava dizendo, olha, estou um pouquinho de sono porque eu ainda não dormi essa noite. E você sai do trabalho no sábado, você vem para a igreja direto no domingo e você serve com tanto amor, com tanto carinho. Segredo. Segredo, né? Porque a gente nunca pegou a Joyce mal-humorada, rabugenta, com a cara fechada, né? Porque tem gente, mesmo. Eu vou falar, vou contar segredos aqui, Kelly. Tem gente que às vezes fica com fome, fica mal-humorado. Eu vou ficar quieta. Né, Juliana? Antes que chegue. Né? Ou às vezes, gente, eu falo que assim, às vezes você não dorme bem, de não dormir bem, você já fica assim, é normal a pessoa ficar ranzinhos, a pessoa ficar... E a gente nunca viu isso na Joyce. A Joyce serve com todo carinho e não só, gente, ela vem no trabalho direto, né, no sábado, vem no domingo, trabalho direto, já vem para a igreja, já vem servir com todo carinho, fica ali na recepção, recepcionando as pessoas. Às vezes precisa dar curso de batismo, ela dá o curso do batismo, ela liga para as pessoas, isso, aquilo, outro. E no domingo, 5 horas da manhã, a Joyce tá na igreja, porque é ela quem faz na segunda, perdão. É ela que faz o culto da madrugada. Glória a Deus Joyce, por isso. Conta, Joyce, conta, porque nós queremos saber. O segredo é culto da madrugada, gente. A gente desperta e começa a semana. Começa a semana com amanhecer na graça, que você fica na graça a semana toda. Começa a semana, mas é verdade. Porque repete. Começa a semana. Amanhecer na graça. Amanhecer na graça. Fica na graça a semana toda. E fica na graça a semana. Ô, Jesus! Receba! Ô, Glória! Mas é verdade, gente. Eu venho do trabalho, como eu trabalho à noite, né, no lar, como a pastora já disse, eu cuido de pessoas também. E Deus sempre me colocou para cuidar de pessoas. Então, isso para mim já tá intrínseco em mim, né, em cuidar. Se eu vou passar num lugar e tem alguém, eu já tenho aquele impulso de cuidar. E eu acho isso maravilhoso, né, porque quando a gente tá envolvido, você não pensa em você mesma. Você não pensa nos seus problemas, você não pensa... Porque você sabe que Deus está cuidando daquilo que é seu. Inclusive, eu tenho muito isso em mim. É terapêutico, né? Os terapeutas falam, os psicólogos falam que pessoas que têm depressão, que têm essas doenças emocionais, parte da cura é você esquecer o que você está passando e começar a ajudar o próximo. Exatamente. Eu passo muito por isso na minha vida. Muitas coisas assim que Deus me curou. Porque quando nós ficamos focados no nosso problema, a gente quer que aconteça já. Mas quando você coloca de lado, você começa a cuidar de outras pessoas, você dá aquele tempo para Deus trabalhar por você, não é? E é isso que eu sinto muitas vezes. Às vezes eu tô passando por alguma coisa, eu falo, não, Senhor, eu não posso focar nisso. Eu entrego ao Senhor, eu dobro meu joelho, eu oro, falo assim, a partir desse momento tá trocado o meu jugo agora. O fardo, né? O fardo. Aí eu prossigo, continuo, aí vou cuidando de pessoas. Quando eu chego na igreja, na questão de chegar, de trabalhar a noite toda e vir na igreja, quando eu subo aquelas escadinhas ali da igreja, pronto, eu já tô nova. Eu já não sinto mais cansaço, não sinto sono, não sinto... É verdade. Pega essa. Gente, eu quero muito. A pastora não deixa. Não, a Juliana também é guerreira. Ela tá falando assim, mas ela também é das nossas, né? Ela tá falando assim, sabe? Quem te conhece sabe que você também, né, se desdobra, né? Qualquer dia ela que vai estar sentada aí contando, porque ela tem uma história ótima também. E eu também quero fazer perguntas, né? Viu? Mas é isso, gente, a gente se entregar completamente, a gente amar. Eu amo a minha igreja. Se eu tiver que ficar um domingo sem vir à igreja, não pensem que eu fico bem em casa, que eu não estou bem em casa. Orem.
porque eu não tô bem em casa. Aí não. Eu fico mal mesmo, porque eu não tô na igreja. É verdade. Exatamente. Então, quando eu estou aqui, eu não tô cansada. Se você me chamar agora para sair, para ir fazer, eu não tô cansada. No entanto, nós falamos, Joyce, vamos gravar domingo depois do culto? Tudo bem. Só se eu não tiver tempo. Às vezes eu falo assim, gente, eu não tenho mais horas no meu dia, que se eu tivesse eu faria. Não é porque eu tô cansada que eu não faço, é porque o tempo não dá, né? Às vezes é isso que acontece. Mas não tem segredo. É a gente orar, a gente amar e desejar fazer aquilo que a gente está fazendo. E a gente andar com Deus, como diz o pastor Jaime de Amorim, é infinitamente melhor, né? Do que a gente andar atrás de procura de coisas, né? E aí a gente volta na primeira frase que eu falei, né? Que a oração é você... Eu vou ler de novo aqui, porque eu já esqueci. Eu gostei, vou guardar. É você aliar a fraqueza humana à onipotência divina. Quer dizer, às vezes você tá aqui, mas o seu físico, às vezes pode estar até fraco, né? Cansado, mas o poder de Deus vem, te renova, né? E você tá ali servindo, e você tá ali desenvolvendo o seu ministério, enquanto você tá ali fazendo isso, o Senhor tá cuidando. Exato. Mais do que isso, eu também tava pensando nessa frase que a senhora leu, quando ela falou da questão do cuidado, que ela não tinha tanto cuidado no Brasil, por causa da questão da dimensão da igreja e tudo mais. Exato. Mas como isso fez diferença para ela, né? Ao longo dos anos que ela esteve aqui, está conosco, desse cuidado mesmo próximo. Sim. Então, para você ver que hoje o que ela mais faz é cuidar de pessoas. Cuidar de pessoas, não só profissionalmente, né? Porque também mas também espiritualmente. Eu falo porque eu sou uma dessas felizardas pessoas que ela cuida em oração, que eu sei que ela ora mesmo por mim, glória a Deus por isso. E como você cuida de pessoas. E aí é para você ver, para aquela fraqueza que ela se sentia desamparada, né? Mas Deus mostrou a onipotência dele hoje na sua vida através da oração, do cuidado. De oração, e não só oração, pelo cuidado mesmo humano. Sim. Porque eu sei que você cuida também nesse sentido, né? Do abraço, do quer saber se está bem. Ligar. Aqui, às vezes, a gente, porque igreja é assim, né? Às vezes são muitas pessoas para os pastores dar conta. Às vezes sentir falta, às vezes fazer uma ligação. E ela tá sempre falando, reverendo, eu falei com fulano. Reverendo, eu liguei para ciclano. Reverendo, fulano, assim. Isso eu faço. Mas ela fala, né? Fala com fulano, Juju. Porque acho que vocês falam melhor. Não sei. Quando eu não sei, eu passo cajado. Porque às vezes há coisas que a gente tem que passar. Mas é uma coisa que eu também aprendi com vocês, meus pastores queridos, que foi assim, a gente se colocar no lugar do outro, né? O reverendo fala muito sobre isso, a pastora também. Sempre que ela tá conversando, eu tô sempre ouvindo, porque assim, eu não sou aquela pessoa de ficar sempre ali. Até um dia eu falei com o reverendo no culto da madrugada. Reverendo, eu não preciso ficar falando muito com o senhor, porque quando o senhor tá no altar, o senhor já responde minhas perguntas, né? Sim. Então é isso, a gente começa a alinhar, né, as coisas, aprender com quem está ali disposto a nos ensinar, e é uma coisa que tem me ajudado muito, porque quando eu vou falar para alguém, é coisa que se eu não vivi, mas eu aprendi. Sim. E eu consigo passar para a pessoa, né? Sim. Então isso é tremendo. E o que Deus tem feito é maravilhoso, né? De poder sentir o que o outro está sentindo. Isso é muito bom. Assim, não é nós sentir fisicamente, mas é você imaginar, né? Se fosse comigo ou se fosse com alguém que eu amo, né? A gente colocar no lugar do próximo. A gente tem que fazer isso, senão a gente não consegue ajudar ninguém, se a gente não se colocar no lugar do outro. E esse Ministério da Intercessão é mesmo isso, apura esse sentido em nós. De nós conseguimos enxergar, ver e às vezes até sentir também. Sim. A gente sente ver que não é nosso, é alguma coisa que não tá bem. Exatamente. Entende? E a intercessão tem esse poder. Você apura esse sentido, você fica mais sensível. Aí você consegue, para além de ouvir, né, ainda mais a voz do Espírito, a direção do Espírito Santo, você também consegue sentir as pessoas. Como que elas estão, ao ponto de você sentar. Essa semana mesmo eu tive essa experiência. Eu sentei ao lado de uma pessoa e eu vi que ela não tava, eu senti que ela não estava bem. Senti, aquilo ficou me incomodando, só que no momento não deu para eu falar com ela. E depois foi só que eu tive a oportunidade de conversar com ela e tudo mais, e realmente testificou isso que eu senti. E tem isso. Quando você tem o hábito da oração, da intercessão, esses sentidos são apurados. São apurados mesmo. É nítido. Isso é nítido mesmo. Sim. E eu queria muito, pastora, que ela contasse mais testemunhos. Porque ela tem esse cuidado mesmo, como nós já falamos, da oração. Mas antes dela contar o testemunho da oração, só queria que ela desse uma breve pincelada pra gente, assim, porque como foi que você entrou nesse ministério da oração? Porque ela cuida, ela é recepcionista, ela é obreira. Já estava. É Deus
aí ela foi, e hoje ela, pronto, né? Está Deus nesse purinho. ministério de interceder e de orar, não só conduzindo também a nossa reunião, a primeira reunião de oração, Amém, glória né? a Deus. Da madrugada. Como que aconteceu isso, Joyce? Na questão de estar orando pelas pessoas. Isso eu não... Se eu for explicar para vocês com palavra, eu não consigo explicar. Mas é o tal da gente sentir a necessidade do outro. Eu, assim, às vezes as pessoas nem me conheciam direito no início, né? Eles não me conheciam direito, mas iam pedir para eu orar por elas. Aqui na igreja mesmo, eu ainda não estava à frente de nenhum ministério, mas mesmo assim as pessoas vêm pedir para eu orar por elas. É a questão que a Ju está falando da gente sentir, né, as coisas, o que o outro está passando. Eu mesmo sem saber orar, às vezes eu orava, outras vezes eu pegava na mão da pessoa e levava lá na frente para o reverendo orar, né? Então isso aí, o que isso me ensinou? Quando o reverendo estava orando por aquela pessoa que pediu para eu orar, eu estava aprendendo com o reverendo que tinha que orar. Você estava ali atenta. Era. Né? Eu também faço isso. Exato. É sério, eu faço muito isso. Eu presto É atenção, muito bom. principalmente no evangelismo, porque eu tenho vergonha de abordar. Abordar, sim. Porque depois, quando eu tô conversando, tudo bem. E eu gosto demais de andar, reverendo, com a senhora, com você hoje, você é um grande exemplo. A Sueli, a Conceição, a Vilma. A Vilma também. Outro mundo. A Vilma é bênção, sério. Eu gosto de andar com pessoas assim, que têm essa intrepidez mesmo, que vão e fazem. Por quê? Pra eu conseguir aprender e tentar replicar, entende? De alguma forma. A gente aprende muito só de observar. Eu aprendi muito. Não faz mal, mas é verdade. Não, mas eu aprendi muito. Sim, a gente aprende. E então foi essa questão, quando as pessoas pediam oração pra mim, e porque eu estava ali sempre buscando e orando, e as pessoas orando do lado, às vezes, da pessoa, e depois, quando acabava o culto, a pessoa estava com necessidade. Começava a contar a história dela para mim. Eu não sabia orar, falava, então vamos lá com o pastor para orar com você. Eu pensava que não sabia. Eu pensava, né? Aí eu começava a ver como é que o reverendo orava, depois aí eu já fui ganhando aquela ousadia de orar também. E aí Deus começou a usar, e começou a me ensinar, né? Aí a questão da intercessão é também um privilégio que Deus me deu, e que usou também a vida do reverendo, né? Que tudo na minha vida eu devo aos meus pastores na questão de aprender. Sim. Porque eu queria. Sim. E aí me deparei com quem gostava de ensinar. E que ensinou de uma forma que eu entendi. Né? Então, assim, foi aquela com exemplos, contando, igual a gente fala, às vezes conta até uma piadinha para descontrair, naquela piadinha que ele conta, a gente já entende alguma coisa. Pastora, vocês são uma bênção. Eu amo. O testemunho dela é o meu também, eu aprendo muito. Eu amo a pastora, quando a pastora ora. Eu viajo na oração da pastora. Eu também. Meu Deus, é tremendo. Gente, eu vou pra outra dimensão. Quando a pastora tá orando, eu paro. Assim, às vezes lá no lar eu coloco o telefone, quando é culto que ela tá orando, que ela tá dando a palavra. Eu viajo. Eu falo, gente, eu mergulho, é verdade, pastora. E é tremendo. Então, tudo isso a gente vai aprendendo, vai acrescentando em nós aquele desejo e a ousadia de fazer, não é? A gente não se importa mais com os nãos. A gente quer fazer. E como a gente crê, a gente sabe que é Deus que vai fazer a mudança, que é o Espírito Santo que vai atuar naquela vida, a gente faz. E a gente entrega para ele. E o culto da madrugada foi assim, né? Sim. Porque era o reverendo que fazia. Era. Né? Mas a gente se mudou para longe. E para vir. E depois tem que levar o menino na escola. Então, a nossa logística hoje é um pouco difícil nessa questão. E às vezes a gente se cobra muito nisso. Porque a gente às vezes fala, nossa, a gente tem que ir no culto da madrugada. Porque é algo que tá no nosso coração. Amém. Né? E às vezes você fica ali, meu Deus, mas por que eu não estou lá? Mas às vezes a logística não permite ainda. Eu já tô orando a Deus sobre isso, porque eu vou morar mais perto. Amém. Amém. Amém, Senhor. Ajuda em oração. Amém. Por favor, tá ligado. Em nome de Jesus, Senhor. E aí o reverendo pronto. Ele não pode estar aqui todos, então ele te colocou a cargo disso. Sim. Né? E eu acredito que foi um desafio para você. Foi um desafio muito grande. Mas que foi algo que você pegou e você melhorou. E você porque tá ali e você tem permanecido. Amém, né? Em nome de Jesus. Isso também foi uma outra prenda de Jesus para mim, né? Mas até que foi uma coisa que me surpreendeu. Quando o reverendo falou para mim, irmã Joyce, prepara uma palavra para você dar amanhã no culto da madrugada. Tá bom. E ele pega a gente assim, começou né? Ele é maravilhoso. Prepara que amanhã você vai falar. Fala lá o que Deus está falando no seu coração, você entrega, vai ser bom, vai ser potente. Meu Deus, ele é desse bom. Gente, quem quer aprender, fica perto dos nossos pastores que aprendem. Aprende de qualquer forma.
Aprende na prática. Mas aí isso também foi uma coisa que Deus fez, assim, que eu falei, meu Deus, né? Aí ele falou isso pra mim, tá bom, eu pensei que era só naquela segunda-feira, que não ia ter mais segunda-feira. Quando foi na semana, como eu já fiquei pensando aqui, falei assim, será que é? Será que eu vou ficar sempre, né? Quando foi no domingo, eu perguntei à pastora, mas e amanhã, como é que vai ser? A pastora, eu acho que vai ser. Não sei, mas meu Deus. Fica preparado. Aí nisso o reverendo tá passando perto, a pastora. O reverendo, a Joyce amanhã falou assim, agora eu só venho quando eu for convidada. Eu falei, Jesus, e agora? E agora? O senhor pode vir na próxima segunda? Não, eu só venho quando eu for convidada. Eu falei, meu Deus. Aí foi mais um desafio. Eu confesso que no início foi muito assim... Não que foi complicado, porque orar não é complicado, é gostoso, eu gosto de orar, eu gosto de estar buscando a Deus. Só que assim, o fazer tudo certinho, né? Você fica aquela coisa, será que eu vou conseguir fazer tudo certo? A gente tem isso, né? Mas graças a Deus, Deus tem dado graça e tem estado com pessoas que têm me ajudado também, né? Que o Ricardo e o irmão David é infalível, estão sempre ali junto comigo, são bênçãos na minha vida, tem me ajudado muito, graças a Deus. Para eu que não conseguia falar nem diante das pessoas, hoje eu estar diante da câmera, para mim é um grande desafio. Profissional. Porque quem me conheceu no início sabia que eu mal falava, mal olhava para as pessoas, né? Era muito tímida. Mas Deus está curando isso, graças a Deus. E já tem frutos, né? E a gente vê isso. Porque você já tem levantado outras pessoas que estão seguindo os seus fazendo discípulos. É verdade, é incrível. Ela sempre coloca pessoas para estar em oração junto com ela. Isso estimula muitas pessoas. Sim. A Isilda mesmo que estava a falar é um grande exemplo disso. Então, ela tem caminhado contigo e você tem colocado ela também. Assim como nós aprendemos com os nossos pastores. Você também está fazendo. A gente aprende tudo aqui. Olha, quem quer aprender, vem aqui para graça que aprende. Não tem desculpa, não né? Tem, de não aprender, não tem. De não crescer, né? E isso é uma parte que a pastora tá falando, eu já vou pegar um gancho aí. Aqui, como a irmã Cida também costuma dizer, só não serve quem não quiser, não tiver com vontade de dar aquele passo mesmo, né? Porque todos têm oportunidade. E isso começou assim, eu comecei a chamar eles para orar comigo, elas, né? E eu falei assim, não, porque eu tenho comigo assim, não é só para mim, não é só eu que tenho que crescer, todos têm que crescer juntos, né? Porque aí até que agora adotamos a frase, né? Juntos somos mais fortes, mas na altura a gente ainda não tinha essa frase. Exato. Mas eu sempre tive isso comigo, né? As pessoas têm que crescer junto também, elas querem, elas desejam. E a gente não faz ideia da felicidade que as pessoas ficam quando elas são chamadas para perto de você para servir. A gente não tem ideia mesmo. Não tem ideia. Às vezes a gente pensa que vai incomodar ou que a pessoa vai falar que não. Mas às vezes as pessoas ficam muito felizes. Muito e é uma forma que você quebra, né? E ali a pessoa sente, porque às vezes a pessoa tá tímida para vir, como a gente veio no início. Sim. Todas as pessoas são assim. Mas aí você sente que a pessoa foi quebrada aquela barreira na vida da pessoa. E a pessoa fica desejosa, ela quer mais. Ela vê que é possível, né? É possível, ela consegue. E isso é muito gratificante. Você vê nos olhos da pessoa a felicidade de poder estar junto, né? De estar ali caminhando junto. E o que mais me satisfaz é isso. É ver que eu pude ajudar alguém e que essa pessoa também, essa pessoa ficou feliz, né? E recebeu aquilo. Então, isso também é de Deus na nossa vida. Ele ajuda, ele faz com que a gente comece a passar aquilo que nós estamos aprendendo, não é? A gente começa a passar. E isso vai criando, vai crescendo. E é isso que Deus quer de nós. Deus quer que a gente se multiplique, não é? Sim. Então, isso é uma coisa que a gente tem que ter no nosso coração, no nosso ministério. Não é só para nós temos que ensinar e ir passando. É verdade. Aquilo que a gente sabe. É isso mesmo. É muito importante. Pastora, tem autorização para termos mais testemunhos agora? Agora sim. Agora os testemunhos já entendemos. Apesar que você já contou de alguns, né? Já falou de muitos, na verdade, assim, que você já teve ao longo da sua caminhada. Mas nós gostaríamos muito de ouvir um que você tem, assim, pode ser até mesmo no seu trabalho, ou até mesmo no ministério, um que tem, assim, te impactado e falou assim, uau, Senhor, obrigada por ter me usado. Mesmo sem não ter feito nada, mas você foi um instrumento ali para aquilo acontecer. Porque é muito bom também, né? Quando nós fazemos parte daquilo que Deus fez. Amém. Isso é tremendo. Olha, são tantos que eu agora não consigo, assim, lembrar com exatidão. São tantos que Deus tem usado muito. Assim mesmo que você fala, nossa, esse aqui ficou gravado no meu coração. Um que aconteceu recentemente foi também pelo telefone. Foi de uma irmã que é de uma outra denominação, que ela estava com pedras nos rins. E eu estava no lar trabalhando, pensa numa noite que estava mesmo assim as coisas complicadas. Os meus utentes estavam quase todos doentes, foi na altura do Covid. Sim. E eu tinha que dar atenção para todos eles.
E ela me mandou um áudio. Alguém deu meu contato para ela e ela mandou-me um áudio. Até um irmão daqui da igreja que conheceu ela. Também ele tinha acabado de conhecê-la. Aí ela me mandou uma mensagem, era por volta de quase meia-noite. Não, era 11 e tal da noite. Eu ainda estava passando a ronda nos quartos. Recebi aquela mensagem daquele número. Eu falei assim, mas eu não conheço ninguém, mas eu vou atender, né? Eu sempre atendo porque a gente tem que saber quem, né, o que se passa. Aí ela me mandou uma mensagem que ela estava passando por esse problema, que ela estava com essa infecção nos rins. A altura de pandemia, os hospitais não estavam atendendo. Nós tivemos aqui um caso de um irmão também que teve que pôr um dreno, que depois nunca mais conseguia, para poder tirar o dreno. Estava curado, e o caso dela foi mais ou menos parecido. E ela precisava tirar, só que ela ainda estava com aquela pedra lá, nos rins ainda, no rim. E falei, olha, irmã, vamos orar então. Eu vou te gravar um áudio de oração. E o reverendo, acho que estava indo para a Espanha, alguma coisa. Eu sei que o reverendo estava em viagem. Eu acho que estavam vocês dois, não sei, não lembro. Era uma noite dessas que estavam, acho que era para a Espanha, sim. Acho que estava indo para Madrid. Aí ela me mandou essa mensagem, falei, olha, irmã, vou te gravar um áudio de oração, vou te mandar. E também vou passar para o reverendo. Vou passar para o nosso pastor. Você aceita? Aceita. Então, amém, tá ligado. Aí gravei, né, um áudio de oração, dei um versículo para ela. Falei, fica na fé. Mas eu acho que ela estava passando, ela estava passando por uma grande dor mesmo. E ela falou assim, tá bem, eu creio. E ela estava na fé também, porque ela queria se livrar daquilo. Aí também, eu passei um áudio pro reverendo. E nisso, continuei meu trabalho e tal. Quando foi 1h da manhã, ela já me mandou uma mensagem. Olha, irmão, o poder da oração. Uma pedra enorme, né? Que ela tinha expeliu a pedra. Aí até mandei pro reverendo, irmã Joyce, eu também já mandei oração para ela. Então tá bom, então tá ligado. Eu sei que ela acabou por expelir essa pedra, e isso me marcou muito, porque foi no momento que eu estava passando ali com os meus utentes, que estavam todos doentes. Eu estava no maior da correria. Já pensou se eu não tivesse atendido ela naquele momento, né? Se eu pensasse, é um número que está sem nome, portanto vou deixar para depois. Uau. Não, eu atendi, orei com ela, mandei versículo e tudo. E ela tomou posse, porque também é a nossa fé que nos cura, né? A gente não pode só também achar... Foi só o efeito da oração, foi o efeito da fé que ela pôs ali naquele momento. E aí, quando foi de madrugada, ela mandou essa foto, eu chorei. Aí eu peguei, mandei pro reverendo, falei, reverendo, já, né? A pedra e tal. Isso é uma das coisas que me marcou e que me fez pensar assim, nunca deixe de atender um telefonema. Por mais que seja, você não sabe quem atenda, né? É uma pessoa que está precisando, está pedindo socorro para você. E esse é um dos que me marcou. Também foi da minha mãe, foi no início que eu estava em Londrina ainda, e a minha mãe estava desenganada dos médicos, ela teve um problema muito grave de coluna, e a minha mãe, ela tinha ficado tão arqueada já o corpo dela, que ela já estava quase com a testa para chegar no joelho, aquilo foi mesmo intenso. Quando começou, aquilo foi desenvolvendo de uma certa forma. E para vocês que conhecem minha mãe, viu que ela já veio até aqui, já, né? Por duas vezes já trouxe ela aqui. Se você não me contasse agora, eu nunca descobri os tesouros. Os tesouros. Nunca. E foi no início do meu ministério. E eu comecei a orar, falei, Jesus, o Senhor, porque eu vi os testemunhos. Aí a gente volta lá no início. Sim. Os testemunhos, aquelas pessoas que estavam lá no culto que o missionário mostrava, que aquelas pessoas estavam ali tortas, o pé torto e tudo, daqui a pouco elas estavam andando e elas eram curadas. E tudo isso eu tinha forte no meu coração. Se o Senhor fez com essa pessoa, o Senhor vai fazer com a minha mãe. E aí era uma altura que a gente... Tem um testemunho antes e depois meu. O antes, um dia eu conto. E aí a minha mãe foi, o médico falou assim, olha, dona Maria, a senhora agora é só cadeira de rodas. A senhora vai andar enquanto puder, quando a senhora não puder mais, tem que ir para cadeira de roda. E isso para minha mãe foi o fundo do poço. Sim. Que a minha mãe é uma pessoa muito dinâmica. Sim. E aí ela começou, né? E ela começou a se juntar comigo na fé, que a minha mãe é de fé, só que na altura tinha uma fé mal direcionada, né? Aí comecei a orar, falei, Senhor, vou... E mesmo assim, lá nessa igreja que eu tinha me convertido, eu sabia que lá tinha um lugarzinho que a gente podia escrever os pedidos de oração. Sim. E eu escrevia, colocava lá. E aí fui orando. A minha mãe foi curada. A minha mãe hoje, como vocês viram ela aqui, minha mãe é uma pessoa que é autônoma, já tem 77 anos, ela é autônoma, ela não precisa da gente para nada, assim, para estar fazendo as coisas para ela. A minha mãe caminha, a minha mãe tem saúde, a minha mãe foi curada de tanta coisa, porque através da fé e da oração. Então, sim. São coisas que aconteceram que hoje, quando eu vejo a minha mãe andando, fazendo a vida dela, igual fui lá agora esse final de ano. Totalmente ereta, né? Só quem viu antes dela e quem vê ela agora... que vê o poder de Deus, também, não acredita. Nunca imaginei. A minha mãe essa parte aqui do ombro dela estava quase encaixando aqui, porque ela foi ficando tão arqueada, porque os ossos dela foi
se deformando todo. Uau. E hoje quem vê ela assim não diz, né? Que ela passou por isso. Uau. Então, e são curas que Deus fez. Através da oração, né? Através da oração, intercessão. Também eu fui curada pela fé também, porque foi na altura... Isso também eu estava no Brasil ainda, fui curada de sinusite. Que os médicos dizem que sinusite não tem cura, né? Eles podem dar uma medicação, fazer umas limpezas, mas aquilo não cura. Eu fui curada completamente. E através do testemunho do missionário. Então, o testemunho ajuda as pessoas. A gente nunca pode deixar de contar os testemunhos. Ele contando, até ele escreveu, né, no livro Como Tomar Posse da Bênção. Eu li aquele livro, mas isso eu já tinha sido curada quando eu li o livro. Porque eu ouvi ele contando o testemunho dele no show da fé. Sim. E eu falei, Senhor, se o Senhor curou o missionário, o Senhor vai me curar também. E eu cheguei, eu não era nem batizada ainda. Eu ajoelhei no chão da minha sala, sozinha, porque eu morava sozinha na altura. Ajoelhei, coloquei a cara no chão mesmo, até hoje eu me lembro. E eu chorei ali aos pés de Jesus. Falei, Senhor, você vai me curar, eu não quero mais passar por isso. E Deus apagou isso da minha mente. Eu só fui me lembrar quando eu já estava aqui em Portugal, 6 anos depois, quando o missionário veio cá e estava contando o testemunho aqui. Que eu falei, uau, eu também fui curada, eu nunca mais senti nada. Deus apagou literalmente da minha mente. E nunca mais tive problema nenhum, respiratório, nada. Então, e é interessante você falar isso, que enquanto você está contando seu testemunho, eu estou pensando em você, trabalhando no lar. Durante o período da pandemia, os seus utentes todos ficaram doentes. E você chegava aqui na igreja e falava, em nome de Jesus, eu não vou ter isso, eu não vou pegar isso. E você passou a pandemia toda trabalhando. Passei. Né? Lidando diretamente com pessoas eles. de alto risco. E você passou imune, né? Graças a Deus, graças a Deus. Pude ajudá-los. E eu lembro que ela chegava aqui, pastor, em nome de Jesus, eu não vou pegar esse bicho. Lá no lar tá todo mundo com Covid, pastor. Eu não foi vou difícil. Ter. Foi uma aventura muito complicada. E assim, e Deus foi abençoando. E olha, pessoas com Covid que pediam oração também. Alguns eu passava para os nossos pastores. Mas foi assim. E eu vejo muito assim. Não é a minha vida de oração, mas é assim uma junção, é uma união, né? A gente andar com pessoas que oram, pessoas que creem, pessoas que podem te ajudar, te orientar, né? Que graças a Deus, Deus tem colocado na nossa vida, a gente sabe disso. Nós aqui não temos assim muito tempo de estarmos juntos, muito tempo juntos, né? De sair, mas a gente está unido em oração, a gente está na mesma fé. É isso que ajuda, não é uma pessoa sozinha, mas é a união de todos. Porque quando eu oro com autoridade sobre uma pessoa, eu sei que eu tenho pastores que estão me cobrindo de oração também. Eu creio muito nisso. Né? Eu tenho isso na minha vida. Isso, eu falei, eu estou coberta por oração. Eu não preciso ter medo, eu tenho que orar, né? E isso vai amadurecendo também a nossa fé. Mas eu vejo também o resultado de você... Porque a Bíblia fala muito sobre isso, né? Que aqueles que estão plantados na casa do Senhor florescerão. Porque hoje nós vemos os frutos que você está dando. Mas só dá fruto quem tem raiz. Exatamente. Quem está plantado. Isso é muito importante. Né? Então, é o que você fala sempre. Eu amo a minha igreja, eu amo a minha igreja. E às vezes as pessoas podem saber que não faz sentido. Para muitas pessoas pode não fazer sentido. Mas só para quem está, faz. Né? Faz todo Porque sentido. você está plantada na casa do Senhor, na mesma igreja que você se converteu. Exatamente. Você mudou de país, não mudou de igreja. Você está com as suas raízes firmadas ali. E isso faz diferença na vida de uma pessoa. Faz toda a diferença. Entendeu? Sim. Então, às vezes, as pessoas, por coisas que... Né? Não existe igreja perfeita, não existe pessoas perfeitas. E às vezes as pessoas se deixam levar e por uma coisa ou outra, não vou mais naquela igreja, vou para aquela outra. Então você arranca aquela raiz, planta lá. Aconteceu alguma coisa lá? Não, você arranca e planta na outra. Arranca, né? Então a vida da pessoa nunca vai desenvolver o tanto que poderia. Exato. Né? Exato. Eu agora estou me lembrando aqui, desculpa até te cortar. Tô lembrando uma vez que o pastor Jean veio aqui, né, fez um culto, e eu nunca vou me esquecer disso. Ele falou que as pessoas, muitas vezes, não recebem bênção, porque assim, elas estão prestes a receber uma bênção. Né? Deus começa a jorrar a unção sobre a cabeça dela, mas aí, por qualquer motivo, ela sai e vai para outra. A unção dela parou ali. Sim. Ela começa a buscar na outra. Ela chega na outra, quando começa a jorrar a unção na cabeça dela, ela sai e vai para outra. E porque chega lá, vai começar do zero. Exato. Né? Porque ela mesma parou a unção, né? Sim, não que a sua vida espiritual vai começar do zero, mas o trabalhar, porque é outra metodologia, são outros costumes, outra forma de ser, Tem que recomeçar, né? Outra vez. E não é necessário isso, né?
A gente, onde a gente está plantado, a gente tem que ter na nossa mente que é aqui que eu tô, é aqui que eu vou ganhar raiz. É a mesma coisa da gente ter fé em Deus, né? Colocar um problema na mão de Deus. Eu coloquei, agora eu não vou mais tirar, tá ali, né? Deus vai fazer na hora certa. E a igreja é a mesma coisa, onde a gente está. Eu não estou falando das pessoas que vieram de uma outra igreja e que vieram, não, nada disso, não é nada disso. Mas aonde você está, fique. Fique ali plantado, Exatamente. né? Permaneça. Exatamente, é né? isso. Porque momentos difíceis, né? Durante a sua caminhada, você pode dizer sobre isso, a gente vai passar. Passa. Né? Como passa? E falando de estar plantado, a gente vê sobre o carvalho, que o carvalho ele tem a raiz tão profunda que pode passar a tempestade que for, não derruba ele. Os biólogos vão lá até estudar. Ele serve, né? As marcas que ficam nele servem para ajudar no estudo do que aconteceu ao seu redor. Exatamente, é isso mesmo. Né? E isso é permanecer, é você ter raiz tão profunda que pode acontecer o que for. Você vai estar ali, você vai permanecer ali. E a sua história vai ajudar outras pessoas. Amém, é verdade, né? É isso mesmo. Um dia a gente até estava conversando com estávamos falando sobre igreja, né? Sobre mudança de igreja e tal, e uma das pessoas falou, eu gosto de conhecer as igrejas para saber na qual que eu vou me identificar. Aí eu ainda falei assim, acho que eu fui até um pouco assim, né, rude com a pessoa. Eu falei assim, olha, eu para sair da minha igreja, é só se um dia o reverendo chegar em mim e falar, Joyce, você não entra mais aqui na igreja. E até foi engraçado, né? E foi engraçado que todo mundo começou a rir, né? Depois eu pensei, meu Deus, o que eu falei? Mas é uma verdade, a gente não tem que ficar conhecendo, porque a palavra é pregada, né? E a gente tem que procurar entender. E se tem algo que a gente não gosta, que não tá... Procura, tem solução. E ore sobre aquilo. Tem solução. Você ora, vai na pessoa, conversa. Porque às vezes aquilo que você acha que não tá certo para você, mas é aquilo que é o correto de Deus, né, para nossa vida. Muitas vezes nós queremos moldar as coisas do nosso jeito, mas não é assim que Deus trabalha. E é como o reverendo já falou uma vez também, né? Se você percebe que tem alguma coisa na sua igreja que não tá legal, talvez Deus está te mostrando aquilo porque você vai ser a resposta daquilo. Exatamente. Ali. Você vai ser o fator de transformação daquela área. Exatamente. Eu vejo assim. E que não é de Deus também, o fogo consome, né? Sim. Então, assim, há coisas que realmente nos incomodam, que nós não nos identificamos, só como estamos debaixo de uma liderança, de uma dependência, né? Da dependência de Deus, uma liderança espiritual, e somos obedientes a ela, se há algo que está a me incomodar, que eu acho que eu não me identifico, mas se eu permaneço, o Senhor purifica. E as coisas purificam na forma, ou me purifica, que muitas vezes acontece, né? Exato. Nós nos purificamos e aí o Espírito Santo nos orienta o porquê daquilo, ou mesmo que não haja um porquê, mas nós somos obedientes e exercemos aquilo, mas também aquilo não prospera. Exatamente. Não prospera, é simples isso, assim. isso. Quando nós temos uma vida realmente diante de Deus, até o que nos incomoda não tem que ser motivo para nos tirar. Tem que ser motivo para nós ficarmos ainda mais as nossas estacas em oração, para que quando for o tempo oportuno do Senhor, as coisas se organizem. Sim. Mas até lá, permaneça. Em nome de Jesus. Permaneça, é isso. Né? Que é a sua vida. Em Permaneça. nome de Jesus. Em nome de Jesus. Né, pastor? Tá lá. Tem que estar firmado. Tá lá embaixo. Temos que estar firmados, sim, no propósito de Deus e colocar-se no lugar dos problemas, a gente avaliar cada situação sem comprometer as pessoas, porque muitas vezes, igual a pastora falou, aquele problema surgiu que é para nós dar a resposta, nós trabalhar sobre aquilo, né? Sim. Graças a Deus, sim. Tá muito boa a nossa senhora, mas senão a gente... A gente fica até amanhã. Ficaria, né? Muita vontade para conversar. Mas eu creio que foi muito... Amém. Foi muito abençoador para as pessoas que estão nos assistindo, né? E eu queria que você, Joyce, deixasse assim para essas pessoas que de repente sentem esse chamado de Deus, né? Que sente no coração, porque eu acho que todo mundo na verdade sente que precisa fazer alguma coisa, né? E às vezes essas pessoas não sabem como, né? Não sabe se o que vai fazer com as suas dúvidas, ou se tem que ficar esperando alguém, de repente, te parar lá na porta, a pastora, né? De repente vai te esperar lá na porta. Tem muitos testemunhos da senhora na porta, e a pastora me apontou pra te pegar lá de repente. Mas como que essa pessoa pode fazer? Não, eu sinto o chamado de Deus para minha vida, eu quero começar a fazer algo, por onde eu começo? O que você aconselharia para essas pessoas, Joyce?
Amém, pastora. A primeira coisa é aquilo que a gente falou do início, você tem que desejar. Você tem que querer fazer, você tem que colocar diante de Deus. Esse é o desejo do meu coração. Comigo foi assim. Quando eu vi aquelas pessoas lá no Show da Fé, né, que é o programa do nosso missionário, com as mãos levantadas, orando, aqueles louvores, eu falava, Senhor, me coloca no meio desse povo, que coisa mais linda. Eu falava exatamente assim, que coisa mais linda, eu quero estar ali no meio desse povo. E não demorou nada, eu estava. Né? Foi quando eu comecei a ir para a igreja, encontrei a igreja e permaneci. Então, primeira coisa, tem que desejar. Segunda coisa, procure alguém, converse com alguém, sempre tem uma pessoa à disposição para conversar, para te orientar. E para te mostrar, né? Você não vai começar tudo de uma vez. Você não vai chegar já indo para o altar. Você vai chegar começando, você vai aprender. Ser atento aos ensinamentos, né? Começar a prestar atenção nos cultos, nos ensinamentos. Foi assim que eu aprendi. Como a gente falou sobre oração, eu aprendi vendo como que o reverendo orava pelas pessoas. Então, isso é no nosso dia a dia. É uma caminhada lenta, mas ali Deus é que vai desenvolvendo seus passos. Não somos nós, né? Deus que vai orientando. Não ter medo, não achar que você não pode, você pode. Porque é Deus que capacita, Deus chama e Deus capacita e depois Deus vai suprindo as tuas necessidades a cada dia. Então não tenha medo, avance. Como o reverendo diz uma frase que eu gosto muito até, que é uma das frases que me fez também avançar, né? Tá com medo? Vai com medo mesmo. Né? Essa frase me persegue também. Vai com medo mesmo. Vai com medo mesmo, mas isso é verdade. Você tá com medo? Vai com medo mesmo. Né? Nós somos irmãos, nós somos todos da mesma casa, nós somos filhos do mesmo pai. Nós não temos que ter aquele receio de não ser recebido, de alguém não querer te ensinar. Não, a gente está aqui para abraçar. A pessoa tem que ir, dar o teu passo. Né? E depois Deus vai te levando a aprender. Outra coisa, não entre por experiência. Eu vou ver como é que é. Não, você entra falando assim, eu quero, eu desejo. Né? Eu vou entrar porque eu quero aprender, eu quero servir. Porque quando a gente entra só para saber como é que é, a gente não permanece. Porque o coração já está duvidoso. Já está duvidoso. É igual casar falando, eu vou casar, se não der certo, eu separo. Não existe. A obra de Deus não é assim. A obra de Deus, você tem que entrar, você tem que estar desejoso, você tem que entrar para dar certo. E vai dar certo. Porque se é Deus que nos guia, como que vai dar errado? Não tem como dar errado, né? A gente tem que ir buscar pessoas, caminhar com pessoas de fé, ter contato com pessoas que você vê que está na obra, que está naquilo, que Deus está te mostrando algo, se aproxima daquela pessoa. Pergunta como é que é. E ela vai te falando, e naquilo que ela for te falando, Deus vai te orientando, Deus vai abrindo a tua mente, né? Então, nós não podemos fugir do nosso chamado, nós temos que avançar, em nome de Jesus, né? E a gente vai aprendendo. É vida com Deus mesmo, vida com Deus. Vida com Deus, seu tempo de oração, seu tempo da leitura da palavra. Exato. Porque você vai tendo suas experiências com Deus e Ele vai testificando através dessas conexões, né? Amém. Através dessas pessoas, através da ministração da palavra. Exato. Porque Ele já te revelou. Não há nenhuma novidade. Quando você tem uma vida com Deus, não tem nenhuma novidade que um homem possa te contar. Deus sim. O homem só vai confirmar. Exatamente. Então, vida mesmo. com Deus é isso mesmo. É você se conectar com Ele. Ele vai te passar tudo aquilo que Ele tem, os sonhos. Às vezes tem que ser aos bocadinhos, né? Porque senão também a gente ou fica assustado demais, ou então a gente pode ficar muito deslumbrado, né? Sim. Mas Ele, no tempo dele, Ele vai nos mostrando. Realmente vai tirando as arestas, né? Vai nos mostrando aquilo que nós temos que nos aperfeiçoar, para que nós sejamos ainda cada dia melhores diante de Deus, para que nós possamos servir ainda melhor as pessoas. Amém. Porque esse é o nosso objetivo maior. É servir pessoas, é amar pessoas, é estar junto mesmo, é estar no meio, é estar entre nós mesmos, sabe? Com os nossos, abraçar os nossos. Avançar, não que nós vamos né? ignorar os outros, não, mas nós temos que valorizar realmente também quem caminha junto conosco. Amém, é verdade. E aí vai ser do nosso meio que Deus, se for da vontade dele, vai soprar o nosso nome para fora. Amém, é verdade. Mas nós temos que valorizar onde nós estamos, com quem nós andamos. E aí Deus, depois, ele se encarrega do resto. Glória a Deus, é isso mesmo, verdade. É isso mesmo. É bem assim que Deus trabalha. E vamos caminhando para o fim, então, Amém. né, Joyce? É Mas verdade. tá bom. Foi muito bom. Tá muito bom. É verdade. Os meninos, eu não sei que tá gravando, não sei o que pode ser. Mas para nós aqui Mas só uma coisinha aqui antes da gente terminar. Eu queria falar da irmã Kelly. Quando ela chegou na igreja, você tá lembrada? Ela chegou com a Júlia tão pequenininha. E chegou, ela sentiu a mesma coisa que eu senti no meu início quando eu fui chamada. Ela chegou na porta, veio num culto, no segundo, com a menina pequenininha. Daí um dia ela chegou, eu estava na recepção, ela falou: "Ô, mas Joyce, eu quero criar minha filha na igreja.
O que eu posso fazer? Eu quero aprender, eu quero ajudar, né? Uau. Tava com o coração disponível. Eu me lembro disso. Tá chorando. Mas é pra chorar mesmo. A gente chora mesmo quando a gente lembra, quando a gente volta naquele ponto ali. Eu falei assim, tá bem. Aí tinha acabado o culto, acho que as pessoas já quase, todo mundo tinha ido embora. Eu falei assim, vem aqui que eu vou te apresentar pra pastora. A pastora. E a irmã Sandra, eu tava preparando uma festinha, não era? Enchendo os balões. Aí eu falei assim pra ela, pra irmã Kelly, olha, cola na pastora que a pastora vai te explicar. Eu não sabia o que eu fazia pra ela. Coisa pra você fazer, menina. A pastora catou na Kelly e sumiu. Sei que daqui a pouco, quando eu passei na escolinha, ela já tava ajudando. E olha que bênção que é hoje. Porque coisa pra fazer não falta na igreja, não, né, não gente? falta, não. Tem sempre. Gente, igreja é um organismo Mas vivo isso foi muito, que tá muito ali, tá interessante, acontecendo. porque E tem lugar pra todo mundo. tem, é só querer, só desejar. E não é só o que já existe, né? É aquilo que nós estávamos a falar. Quando você se incomoda com algo, os caras é pra você melhorar aquilo. Pra você transformar. Né? Transforma. Começa. Tem Sim, tanta Deus tem coisa tantos que nós meios ainda pra não usar, temos e podemos desenvolver aqui. Então é isso. Mas foi tremendo. Aí eu sei que a pastora sumiu com a irmã Kelly, eu voltei pra recepção. Sumiu. E depois, quando eu voltei, a irmã Kelly já estava ajudando. A irmã Sandra, falei, glória a Deus. Essa Jesus já captou. Esse sumiço valeu a pena. E hoje é uma a líder bênção. da escolinha. É uma benção. Ai, Deus lindo. Deus é maravilhoso. Olha Deus Glória aí. a Deus, eu creio nisso, eu creio. Aleluia. Foi a São benção. pessoas que Deus envia pra agregar. Ela estava com o coração aberto, né? E Deus entrou ali mesmo e fez morada. Glória a Deus. E muito mais ela vai fazer Em ainda. nome de Em nome de Jesus. Jesus. Amém, glória a Ô, Deus. Joyce, então eu queria que você, olhando lá pro Henrique, né, que você deixasse uma mensagem para as pessoas que estão nos assistindo, Amém. né, nesse momento. E quando você terminar essa mensagem, que você fizesse uma oração. Amém. Amém, tá ligado, em Você nome ore de com a Jesus. gente, por nós aí. Amém, em Pra nome gente de encerrar, Jesus. então, esse nosso episódio Glória a com Deus. chave de ouro. Amém. Né, em nome Então, de Jesus. o segredo, não há segredos, né? A gente querer, a gente avançar e a gente buscar do Senhor de todo o nosso coração. É o coração estar aberto, né? A segunda coisa que eu quero dizer, ande com pessoas que vai te ajudar a crescer no ministério. Se o teu coração está queimando para fazer algo por Deus, para Deus, na obra do Senhor, vai, não tenha medo. Dê passos de fé, vá e se junte a pessoas que estão fazendo já, que já estão na obra, pessoas que já estão ali caminhando com Jesus. Porque foi assim que aconteceu comigo. Então a gente tem que avançar. E Deus vai trabalhando naquilo que você precisa, porque se Ele chamou, Ele capacita também. E Ele vai provendo, Ele não vai deixar você passar necessidade. Pode ser que você às vezes pense, eu trabalho muitas horas, eu estou cansada. Não, tudo isso desaparece porque Deus vai colocando tudo no lugar. Eu vivi muito essa experiência e eu te dou certeza que se você der o primeiro passo, Deus estará te encaminhando em tudo aquilo que está no coração dele para você. Porque Deus não chamou você só para ficar se enchendo. Deus quer que você também partilhe daquilo que ele tem feito, né? O Salmos 23 diz que nosso cálice transborda. Então, nosso cálice tem que transbordar para nós podermos atingir outras pessoas. Então, siga em frente, não tenha medo, venha para a igreja. Se vier para a nossa igreja, nós estamos aqui de braços abertos para te abraçar, para te ensinar, para te mostrar o caminho e assim você vai conseguir crescer. E eu quero orar a Deus, eu quero agradecer ao Senhor, que o sentimento que eu tenho agora é de gratidão. Quando eu olho para trás, tudo que Deus já fez na minha vida, que aliás tem coisas que essa pastora que me fez ver, porque eu também não tinha visto até agora. E eu tenho visto que a minha caminhada com Jesus é assim, Ele faz, depois eu vejo, né, onde é que eu estou. E isso está acontecendo hoje, é uma realidade na minha vida hoje. Então, que Deus continue ajudando você, que você dê seu passo, ajudando Ele já está. Teu chamado já está pronto. Então, você só fala, eis-me aqui e prossiga, em nome de Jesus. Amém? Amém. Então, vamos orar? Amém. Amém. Glória a Deus. Pai, em nome de Jesus, eu quero te agradecer, Senhor, por esse momento na tua presença. Te agradecer, Senhor, pela vida dos meus irmãos, dos meus pastores, que o Senhor colocou, meu Pai, como autoridade sobre a nossa vida. Meu Deus, em nome de Jesus, eu te agradeço, Senhor, por tudo que eu tenho vivido e por tudo, Senhor, que o Senhor tem me capacitado para fazer. Meu Deus, eu oro por essa pessoa, Senhor, que está pensando, Pai, em fazer a obra, mas que há algum bloqueio, que ela acha que não tem capacidade, que ela não consegue. Meu Deus, em nome de Jesus, nós repreendemos, Pai, esse pensamento, esse sentimento, Senhor.
E nós declaramos sobre esta vida, meu Pai, as bênçãos do Senhor, o caminho, Pai, para que essa pessoa possa avançar para fazer a tua obra, porque o Senhor já tem no teu coração um propósito para essa vida, meu Pai, e que o Senhor possa cumprir a tua vontade nessa vida, meu Deus. Eu te agradeço, Senhor, por cada vida que está aqui comigo, Pai, pela vida do Henrique, do David, da irmã Kelly, pela vida da Juliana, da nossa pastora querida, do nosso pastor, Senhor, da nossa igreja, meu Pai. Eu te louvo e te agradeço e eu te peço, Senhor, que as janelas do céu sejam aberta sobre cada vida, meu Pai. Que o Senhor continue abençoando, que o Senhor continue, meu Pai, dando visões, Pai, para que os nossos pastores possam ir mais longe, aqueles projetos que eles têm no coração, que o Senhor possa abençoar, que eles a cada dia mais possam avançar, meu Pai, nessa obra maravilhosa e alcançar vidas, ó Pai. Pai, nós te agradecemos por tudo, te agradeço por esse momento, meu Pai amado, em nome de Jesus. Muito obrigada, Jesus. Muito obrigada, Senhor, por ter me guardado e cuidado até aqui, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Você que recebe aí na sua casa, toma posse, né? Em nome de Jesus. Amém. Nós vamos Glória a ficando Deus. por aqui. Mas antes de nós terminarmos, eu queria fazer um convite para você que está nos assistindo, talvez não conhece quem nós somos, né? Não, você vê a gente falando aqui, meu pastor, minha pastora, minha igreja, meu irmão, né? Meu amigo, de meu todos. ministério. É verdade. Né? E às vezes você pode estar perdido aí, meu Deus, quem são vocês? E eu queria fazer um convite para você estar entre nós também. Sim. Né? Glória a você Deus. pode aí no nosso canal do YouTube, no nosso Instagram, no nosso Facebook. Você pode procurar aí Portugal na Graça. Você vai conhecer um pouquinho mais de quem nós somos. E quando você sentir no seu coração, você vai ser muito bem-vindo entre nós. Amém. Com certeza, não é isso, É Ju? verdade Amém. mesmo, não só online, como também presencial. Exato. Por isso, esteja conosco. Olha, que Deus abençoe ainda mais a sua vida. Que Ele te capacite ainda mais para fazer a obra do Senhor, para servir aos nossos irmãos. Mas se você também está começando agora a sua caminhada com Cristo, que seu coração queime ainda mais por essa presença, por esse Amém. desejo de buscar por essa presença, porque viver com Cristo é viver em novidade de vida. Amém. Todos os dias Deus tem algo a acrescentar. Todos os dias Deus tem algo a nos direcionar para nós estarmos ainda mais tementes e melhores para a glória do nome do Senhor Jesus. Por isso nós te abençoamos através desse podcast. Nós abençoamos a sua família também em nome de Jesus. E você é sempre muito bem-vindo entre nós. Entre nós. Amém. Exatamente, Glória a Joyce. Obrigado, tá? Pelo Obrigada, teu tempo. Eu que agradeço. Pela tua disposição. Pelas suas As orações. orações que você abrir a sua vida aqui e compartilhar. verdade. Graças a Deus. Entre nós, né? Um pouquinho da sua história. Amém. Muito Glória a obrigada, Deus. viu? Que Deus abençoe também cada uma de vocês. Em nome Amém. de Jesus. Obrigada. Amém. Amém. Gente, olha. Beijo no coração de todos vocês. E até a próxima. Amém. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Amém. Yo!